Mengão. Responsável por contratação de Jorge Jesus, presidente do Benfica, é detido por suspeita de corrupção. Luiz Felipe Vieira, que convenceu Mister a voltar ao clube no ano passado, teria beneficiado o acionista do clube na venda de ações e deve passar a noite na prisão. Alvo de uma operação da polícia portuguesa, o presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, foi detido no fim da manhã desta quarta-feira, em Lisboa. Diversos veículos lusos confirmaram que o mandatário, responsável pelo retorno de Jorge Jesus ao clube, no ano passado, foi levado pelos policiais para prestar depoimento. Desde as primeiras horas desta quarta, a operação buscava documentos e outros elementos para a investigação. Flamengo aumenta a pedida por Rodrigo Muniz, e Atlético de Madrid desiste de contratação. Diretoria pede cerca de 8 milhões de euros pelo atacante, e clube espanhol decide não subir oferta inicial de 5 milhões de euros. Al Nassr, dos Emirados Árabes, ainda mantém interesse. O Flamengo aumentou a pedida para vender Rodrigo Muniz, e a decisão da diretoria rubro-negra fez o Atlético de Madrid desistir da contratação do atacante. O clube carioca quer, agora, cerca de 8 milhões de euros, o equivalente a 49 milhões de reais na cotação atual, para abrir conversas. Flusão. Ainda com futuro indefinido, Marlon se reapresenta ao Fluminense e volta aos treinos. Após empréstimo na Turquia, o lateral pode ser inscrito na Libertadores ou ser negociado. Marlon ainda não sabe se ficará no Fluminense ou se retornará para a Europa. Após voltar de empréstimo do Trabzonspor, da Turquia, e de passar as férias com a família em Cascavel, no Paraná, o lateral esquerdo se reapresentou na última terça-feira e voltou a treinar no CT Carlos Castilho, como mostrou a Flu TV. Prazo próximo, Janela e Penhoras, Fluminense não deve ter reforços para as oitavas da Libertadores. Tendência é que clube chegue com o elenco atual para enfrentar Cerro Porteño. Diretoria ainda segue no mercado buscando contratações para o restante da temporada. O Fluminense previa de 2 a 3 reforços para as oitavas de final da Libertadores, mas já entende que dificilmente conseguirá alguma contratação antes dos jogos contra o Cerro Porteño, do Paraguai, nos próximos dias 13 e 20. Justiça penhora metade do valor que Fluminense tem direito por venda de Gerson pelo Flamengo. Decisão se deve à ação movida por ex-goleiro Fernando Henrique. Tricolor tem direito a mecanismo de solidariedade por ter formado volante negociado com o Olympique de Marselha. A Justiça do Trabalho determinou a penhora de cerca de metade do que o Fluminense tem a receber pela venda de Gerson, do Flamengo, ao Olympique de Marselha FRA em razão de uma ação movida pelo ex-goleiro Fernando Henrique. A informação foi noticiada pelo site Sport News Mundo. Fogão. Ronald entra, torce o tornozelo e fica apenas 4 minutos em campo no jogo do Botafogo. Atacante sofreu lesão na derrota para o CRB. Fratura é descartada pelo clube. Como se não bastasse a derrota fora de casa, o Botafogo ainda perdeu um jogadores por lesão na partida contra o CRB desta terça-feira, em Maceió. Ronald deixou o campo no segundo tempo e causa preocupação à comissão técnica de Marcelo Chamusca. Justiça recusa liminar e mantém penhora da sede do Botafogo em General Severiano. Desembargadora nega pedido de efeito suspensivo, mas mérito do recurso ainda será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio, com data a ser marcada. Chamusca diz que Botafogo precisa transformar controle em resultado, empatar já seria ruim. Após derrota por 2 a 1 para o CRB, técnico analisa performance alvinegra no estádio Rei Pelé. Tomamos gols em 2 finalizações, finalizamos quase o dobro que o adversário. Vascão. Bruno Gomes, do Vasco, é denunciado por expulsão contra o Cruzeiro e pode pegar 3 jogos de suspensão. Volante será julgado na próxima segunda-feira no STJD. Na semana passada, ele voltou a ser expulso na derrota para o Goiás. Bruno Gomes será julgado na próxima segunda-feira, no STJD, por conta da expulsão na derrota para o Cruzeiro, na 6ª rodada da Série B. O volante do Vasco recebeu cartão vermelho por se desentender com Paulo, no Mineirão, e pode pegar até 3 jogos de suspensão.
Vasco e Bruno César entram em acordo e acertam a rescisão de contrato. Meia tinha contrato até maio de 2022 com o clube carioca e foi emprestado na última temporada ao Penafiel por. Vasco e Bruno César se acertaram e encaminharam a rescisão de contrato. A expectativa é que as partes assinem o fim do vínculo até o fim dessa semana. O meia, que tinha contrato até maio de 2022, ficará livre no mercado. Vasco inicia revisão de títulos de sócios concedidos por Campelo, ex-presidente vedor de cotovelo. Diretoria argumenta que gestão passada concedeu gratuitamente títulos que deveriam ser pagos. O Vasco iniciou a revisão de títulos de sócios concedidos pelo ex-presidente Alexandre Campelo. No foco da averiguação, que envolve diferentes setores da administração de Jorge Salgado, estão integrantes da antiga gestão que foram agraciados como benfeitores remidos.